19ª Bus Brasil Fest edição Campinas fez homenagem ao empresário Belarmino de Ascensão Marta, dono de um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros e cargas do Brasil. A exposição realizada no Parque Pedreira Chapadão, na cidade de Campinas, reuniu 75 veículos, expostos por empresas e colecionadores particulares, desde uma jardineira 1928 até ônibus dos modelos 2024. Dos 75 ônibus em exposição, 33 eram antigos com mais de 20 anos. Belarmino compareceu ao evento com a família, tirou selfie, cumprimentou funcionários e foi entrevistado no estúdio móvel da Rádio Ônibus. Senhor Belarmino, uma grandiosa honra de tê-lo aqui no nosso estúdio móvel. Eu, quando criança, via as revistas, folhava e via a foto do senhor nos eventos. Hoje nós estamos com o nosso ônibus, com a nossa marca, defendendo o setor, e o senhor está na minha presença aqui, então para nós é uma grande emoção. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição. Belarmino, é uma história de muita fé, não é? De muita força, de muita garra, de muito trabalho, de dedicação, de perseverança. Ia para um país, veio para o Brasil. Começando lá no CEAGESP, de repente o transporte chegou na vida do senhor. É muita emoção, é muita história, e isso mostra que é possível vencer na vida, não é? Sem dúvida, é só ter força de vontade e, que nem a gente fala no dia a dia, trabalhar e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E negócio de ônibus, Henrique, é uma das coisas de maior responsabilidade que a gente tem, porque a gente transporta pessoas. E essas pessoas merecem ser transportadas com segurança, com respeito. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia! Para mim foi uma surpresa grande este evento. Alguns colegas me convidaram para e me prestar uma homenagem. E eu fiquei meio assim, puxa vida, mas é sábado, vai tirar as pessoas de casa. Aí pensando, eu acabei aceitando. Estou aqui com uma satisfação muito grande junto com vocês, mas eu gostaria de contar uma pequena história. Eu nasci numa aldeia chamada Vilar do Rei, Trás-os-Montes, concelho de Mugadouro, distrito de Bragança. Em 49, eu era para ir para o Canadá, mas minha mãe, deve estar no céu, ela, não é que ela brigou com meu pai, ela deu a opinião dela, que no Canadá se falava inglês e no Brasil se falava português. E ela acabou vencendo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus que me trouxe para essa terra maravilhosa. E agradecer aos meus pais, que em 52, 11 de novembro de 52, nós chegamos aqui ao Brasil. Éramos 4 irmãos, pai e a mãe. Hoje, lamentavelmente, já só somos 2. Somos 3 ainda, mas um, lamentavelmente, está muito mal de saúde. E que a gente tem a oportunidade de conversar, de falar, só 2. Mas essa trajetória do ônibus surgiu de um cunhado meu, mais alguns amigos, fazermos uma sociedade para fundar a Brasil Luxo, que começou com 3 linhas de ônibus na Zona Norte.
Mandaqui, Vila Amália e Santa Inês. E, graças a Deus, foi crescendo. Hoje está no meio desse, junto com a Sambaí, porque houve diversas mudanças. Os atuais não, o prefeito daquela época, ele achava que tinha muita empresa, realmente era verdade. Tinha 74 empresas em São Paulo, e eles acharam que era muita empresa, e era muita reivindicação. E graças a esse prefeito, ele falou, não, vamos dividir isso aí por área. E nós estávamos na área leste e na norte. Nós preferimos vir para a norte, porque nós tínhamos uma quantidade maior na norte do que na leste. E continuamos até hoje lá. E vocês sabem, o principal do ônibus não é o ônibus. O principal do ônibus é o passageiro. A ele que nós temos que agradecer o nosso sucesso e aonde nós estamos chegando. Então gostaria de agradecer a Deus que me trouxe aqui para essa terra maravilhosa, aos meus pais, aos meus familiares. E é como o senhor disse, recentemente contando a história desde lá da época com a venda pelos Ceasa, né, pelos alimentos, isso sempre foi tratar com pessoas, né? Tratar com gente, né? Sem dúvida. Sem pessoas não tem transporte, sem pessoas não tem, não faz sentido. O senhor aprendeu com a vida e com a família a lidar com pessoas? Olha, a gente aprendeu muito porque no Ceasa a gente se comunicava muito com pessoas e no ônibus não é diferente. Chega todo dia de manhã, a gente encontra os funcionários, fala bom dia, porque eles que ajudam a gente. Então a gente tem o maior carinho por todos eles e, acima de tudo, eles que nos ajudam a vencer. Que sozinho, andorinha sozinha não faz verão. Agora o senhor tem uma família unida, uma família bonita, que inclusive está aqui, achei belíssima a presença, a grande alegria de receber aqui também. Belarmino Júnior, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Ondas. Como fica o coração da família? Olha, Henrique, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite da gente estar aqui falando com você. Obrigado pela teu jeito de se comunicar, porque como você nos contou, você, além de ser um apaixonado pelo ônibus, você tem prazer de falar do ônibus. E isso aqui que está acontecendo é uma homenagem que a gente fica muito emocionado, o coração da gente dispara. Poder ver aí meu pai com 87 anos, nessa luta, nessa vivência e nessa sabedoria que ele sempre nos transmitiu, que é respeitar os passageiros, que, como ele falou, são vidas. Então nós temos que respeitar e poder fazer sempre o melhor. E com as vidas, junto aos nossos colaboradores, que também são vidas, que nós temos que respeitar muito e agradecer, porque é com muito orgulho que a gente tem eles, e tem alguns ensinamentos que ele me passou que eu gostaria de deixar registrado. E ele sempre falou: filho, você sempre faz tudo pelo funcionário, porque o funcionário ele também faz tudo pela gente. Então sempre pague os salários,
sempre pague os benefícios, porque é dali que ele está suando a camisa, é dali que ele vai levar o sustento para a casa dele, para comprar o alimento, para comprar os vestimentos da família. Então, é o ensinamento que eu tenho comigo guardado. Belarmino Júnior, o transporte, ser empresário no Brasil em primeiro lugar é muito difícil, é complicado. Nem sempre o poder público apoia, não é? Parece que quem emprega é meio que castigado no Brasil. Tamanho dos impostos, né? Nós estamos aguardando a desoneração da folha de pagamento para o setor também, que é muito importante. O cenário mudou bastante. E em ser empresário no transporte, quase que é loucura. Tem que ter paixão. E a gente percebe que vocês têm essa paixão, não só o óleo diesel nas veias, mas a paixão para seguir no transporte. Como é que você está vendo o cenário do transporte atual no Brasil? Por mais que tenha havido a pandemia, Henrique, primeiro, eu sou um cara que eu tenho Deus no coração. Eu acho que a pandemia teve o lado ruim, que eu diria que é infeliz, devido à saúde, devido a várias vidas que a gente acabou perdendo, ao qual também o Covid ele trouxe assim bastante dificuldades que deixaram algumas pessoas com problemas de saúde. Mas por outro lado, eu digo para você que no nosso setor eu acredito que foi bom, porque conseguiu mostrar para o homem público que nós temos que fazer bem feito, e para fazer bem feito tem um custo, e esse custo ele tem que ser remunerado. Então eu entendo que abriu bastante a percepção dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, dos nossos secretários de transporte, que nós temos que ter a tarifa, que eu acho que tem que ter a tarifa, mas ela tem que ter um valor para cobrir uma parte dos nossos custos. E a outra parte tem que vir advindo dos cofres públicos para ser subsidiado o idoso, que a vida inteira pagou, o estudante que está começando a carreira, então ele precisa ter uma base cultural, ter um estudo, e nisso ele precisa também que seja subsidiado. Então eu digo que é uma mescla entre a tarifa pública, que ela não pode ser muito alta, mas eu acho que ela tem que ser cobrada algum valor, e a contrapartida do subsídio. Subsídio é uma coisa que a gente tem que entender, da mesma forma que o governo tem que dar saúde, dar educação, dar alimentação para a população, ela também tem que dar o transporte. Então tem que ser uma fatia do orçamento do governo para subsidiar o transporte. Deixar bem claro que é para o transporte, e sim para a qualidade e a manutenção. Em detrimento que você entende que você tem um ônibus que está transportando ali 50, 60 pessoas, ou um pouco mais até, e do lado tem um carro de passeio que a pessoa tem condições, ela tem oportunidade, ela tem o carrinho dela, ela tem um ar-condicionado, e ela pode ter esse luxo. Então a gente tem que preservar sempre essas pessoas que elas também têm que ser gratas, mas ela tem menos condições porque ela está andando junto ao ônibus. Pensar no transporte é também pensar em educação, é pensar em saúde, é pensar no bem-estar das pessoas. Quando se investe no transporte, você consegue oferecer isso. Nós estamos vivendo um momento agora de se falar bastante de ESG e de eletromobilidade. Como é que o grupo está vendo esse cenário agora do ônibus elétrico? São Paulo, por exemplo, vocês acreditam que tem estrutura suficiente para termos realmente uma frota de ônibus elétricos? Olha, nós acreditamos que está aí, é uma realidade, e que nós temos que apoiar, mas apoiar
principalmente com muita responsabilidade. Infelizmente, há uns dias atrás, nós vimos o caos que a São Paulo capital passou por falta de energia elétrica, fora qualquer condição, porque foi uma condição temporal, então tempestades, árvores, enfim. Teve todo esse problema que também nós, como empresários e como governantes, temos que pensar na temperatura, a qual a temperatura hoje ela está superaquecida, e infelizmente depois nós temos esses temporais. Agora, eu vejo da seguinte maneira: nós temos que ter início, meio e fim em tudo que a gente faz, e para isso eu acho que a gente tem que ter estrutura. Eu acredito muito assim, não podemos jamais esquecer que o óleo diesel foi sempre o produto usado dos nossos motores, foi ele que deu condição. Hoje ele tem uma melhor qualidade. Hoje nós temos motores que de Euro 5 passaram para Euro 6, então que eu também acredito que também tem evoluído. Então acredito que a gente deva ter uma coisa híbrida, em função do diesel, em função amanhã de um híbrido, e também um elétrico, e talvez até outras energias sustentáveis. Mas nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser muito criterioso. Volto a falar, adivinha o que aconteceu há 15 dias na capital. Imagine você se a gente tem metade da nossa frota de São Paulo elétrica. Como é que ficaria? Como é que nós carregaríamos os ônibus e no dia seguinte eles teriam que rodar para transportar a população? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, como também pergunto para que todo mundo que seja apaixonado e que seja responsável por um produto chamado ônibus e por uma qualidade de transporte, para a gente pensar junto, porque é muita responsabilidade você recolher o carro, lavar o carro, abastecer o carro, e tem que ter essa responsabilidade. No dia seguinte ele tem que estar na rua. Então volto a falar, é uma coisa que eu acredito, mas nós temos que fazer isso com muita responsabilidade. Belarmino, para a gente encerrar um momento histórico da Rádio Ônibus, eu estou, confesso, emocionado de tê-los aqui. Para quem folhava as revistas e via o senhor também, cabelinho branco, jovem senhor, e hoje estar aqui recebendo no meu sonho realizado de um ônibus que defende o setor, que toca ônibus, né? Para mim é uma grandiosa alegria. Alguma vez na vida, senhor Belarmino, de tanta dificuldade, porque a gente passa por coisas muito difíceis, o setor sempre passou, não é diferente, né? Para esse cenário, mas lá atrás também, o senhor já pensou em desistir? Eu vou fazer outro negócio, vou voltar para o Ceasa. Aconteceu isso? Veja bem, a gente não pode pensar voltar para trás, tem que pensar sempre para frente. E o ônibus, ele é hoje e vai continuar sendo por mais algum tempo o meio de transporte mais fácil para transportar as pessoas. O ônibus elétrico, ele é bem-vindo, mas você sabe muito bem, o ônibus a diesel, hoje nós estamos quase em 24, ainda é 97 ou 98% um meio de transporte. O ônibus elétrico, eu acho que com o tempo ele vai funcionar, vai vingar. Vai vingar, mas para vingar tem que ter uma série de coisas que possam abastecer e acima de tudo, pensar que só elétrico não resolve. Resolve um todo. Com o tempo, acredito que vai ter bastante elétrico, vai ter bastante, mas o diesel sempre vai ter a maioria. Veja as cidades pequenas do interior, como é que fazem se não tiver o ônibus
ônibus a diesel. Então, vamos botar, eu acho que nós temos que pensar para frente. Vamos pensar que os dois sistemas podem trabalhar junto e, com o tempo, o elétrico talvez aumentar mais, que todos nós sabemos que o elétrico não tem poluição. Mas sabemos também que tem os seus problemas de funcionamento. Então, trabalhar junto para podermos atender melhor a população. É isso que nós temos que pensar. Para a gente encerrar, o senhor é apaixonado por ônibus? Muito, muito. Eu comecei com ônibus, como você viu aí, Henrique. Para mim, o ônibus, e na minha vida, tudo é passageiro. Então, o ônibus precisa estar em ordem para carregar os passageiros. E é isso que nós tentamos fazer. Um dia, se você quiser conhecer uma das nossas garagens... Nunca fui, hein? Será um prazer, e você vai ver que nós nos dedicamos ao transporte, ao ônibus e, acima de tudo, segurança. O nosso compromisso é segurança, porque sabemos que pode acontecer num momento desagradável. Então vamos fazer tudo para que esse momento não aconteça. E um dia, se você quiser conhecer, será um prazer recebê-lo, e você vai ver o trabalho do dia a dia que a gente faz. Vamos, muito obrigado pelo convite. Júnior, para a gente realmente encerrar aqui, agradecer a gentileza de nos atender aqui durante a BBF. Conte com a Rádio Ônibus para falar do setor, às vezes para chamar atenção, porque a gente sabe que precisa chamar atenção, o empresário às vezes ouve da gente também, é importante ouvir, porque hoje não é cadeira cativa, o passageiro aprendeu, se não está bom, ele vai de outra maneira, e abriu brecha para concorrência, até concorrências desleal, não é? Agradeço imensamente as suas considerações finais para um momento tão importante de história, né, da família, história do pai, numa homenagem tão bonita que a equipe do Portal do Ônibus, a BBF, está fazendo. Obrigado. E que nós gostaríamos de agradecer esse momento de estarmos juntos, que nem eu falei nas minhas palavras, agradecer sempre a Deus. E você perguntou um negócio pro meu pai, que eu vou falar para você o seguinte, para os seus ouvintes: nós amamos o ônibus, nós somos apaixonados por ônibus. Isso aqui é o nosso vigor, a nossa vontade. Assim que eu entrei aqui, encontrei um rapazinho de Minas Gerais, e ele falou: seu Belarmino, mas tem alguns colegas que eles pegam o resultado e levam para outras coisas. Eu falei: então, mas você vai concordar comigo que a nossa família não. Se a nossa família, nosso negócio, que nem você colocou, tem altos e baixos, mas quando ela dá resultado, o resultado está aqui, está nessa mostra, nessa Bus Brasil Fest, que é resultado. Você tem mais ônibus, você acaba tendo investindo no próprio ônibus. E é isso que a gente faz, e é isso que a gente tem amor no coração. Que falar de uma rádio que toca ônibus, que fala de ônibus? Eu vou falar um negócio para você, Henrique. Não porque eu estou junto com você, mas te parabenizar, porque é falar da nossa vida, né? Da nossa paixão. Então, meus parabéns. É muito bacana nós estar aqui na Rádio Ônibus. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.